Bem, pessoal, então para quem está assistindo, bem-vindos à Semana da Engenharia de Dados. Tá, nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha carreira profissional e sobre os passos que eu tive até conseguir trabalhar para uma empresa fora do país. Eu acho que muitas pessoas no Brasil procuram esse tipo de caminhada, mas eu também vou falar um pouco aqui do que nós temos hoje no Brasil e as possibilidades que estão abertas no mercado nos próximos vídeos, então não percam. Bem, eu comecei trabalhando com um banco de dados relacional, então eu acho que muitas das pessoas que são envolvidas em Big Data hoje, ou elas vêm vêm de uma parte de desenvolvimento, de programação, Java, ou enfim, Scala, ou até mesmo Python. E tem uma outra parte da galera que vem da parte de banco de dados relacional, e essa sempre foi a minha área. Eu comecei com SQL Server, então eu trabalhei com SQL Server no Brasil entre 4 a 5 anos. Desses 5 anos eu trabalhei 4 anos como consultor. E após ter vivido várias experiências no Brasil, eu me tornei MVP da Microsoft. Eu já tenho esse título há 6 anos, são profissionais valiosos para a Microsoft. Todo ano nós temos a oportunidade de viajar para o Redmond, lá na Microsoft, para ter novidades do time, saber o que está acontecendo no produto, qual é a visão de futuro. E depois de eu ter me tornado MVP, eu tive uma oportunidade no meu LinkedIn, então eu coloquei no meu LinkedIn que eu tinha me tornado MVP, e eu recebi uma mensagem, olha, já faz muito tempo, em 5 anos, eu recebi uma mensagem da Pythian falando se eu gostaria de participar de um processo seletivo. E aí cara, na hora eu aceitei, mas o meu inglês não era bom na época. E é legal vocês estarem escutando isso, porque não necessariamente você precisa ter o inglês 100% ou nem 50%. Porque o inglês, a percepção do que é ser avançado, do que é falar inglês, depende muito, né? Então, às vezes a gente pode falar bem inglês naquela área específica, mas algumas outras coisas a gente não consegue nem comunicar. Então, como eu lia muitas coisas em inglês, então a minha recomendação é que vocês leiam em inglês também e que pratiquem inglês e que as ferramentas que você usa hoje sejam em inglês, para que você possa estar sempre consumindo esses conteúdos em inglês. Eu pelo menos conseguia falar daquele pedaço específico. E aí eu vou dar uma dica muito importante aqui. Para que você possa ser reconhecido fora do país, diferente no Brasil as pessoas têm a ideologia de que nós precisamos saber tudo, né? Então a gente precisa ser um combinado de um super-herói com várias habilidades. Enfim, isso é realmente útil, mas isso não é determinístico para quando você faz uma entrevista, por exemplo, fora do país. O que a maioria das empresas procuram fora do país é especialidade, especificação, especialização. Eles não procuram, por mais que você tenha esse senso generalista, a gente sabe que não tem como saber de tudo, não tem como ser bom de tudo. E quando a gente trabalha numa empresa fora do país, a empresa precisa contar você como um especialista, um expert no assunto em que você vai falar. Né? Então a gente tem muito conceito aqui fora do país. Eu estou aqui em São Francisco, eu estava numa conferência sobre o SME, que é Subject Matter Expert. Então é aquele cara especificamente que sabe muito bem do que ele está falando. Então a primeira dica é: sempre pense em se especializar em algo. Eu não estou falando numa ferramenta, porque mesmo dentro de uma ferramenta, como por exemplo SQL Server, ou Postgres, ou enfim, numa linguagem de programação, você tem várias vertentes de programação, ou dentro do ecossistema de Big Data, que é um ecossistema gigantesco, você tem diversas coisas. E mesmo numa ferramenta, você tem um mundo gigantesco. Então a ideia é você saber muito bem no que você está fazendo. Então aconteceu isso comigo. Eu estava no Brasil, eu recebi essa proposta de trabalhar, e aí a minha ideia foi, eu tenho uma entrevista para fazer, eu fiz essa entrevista com um amigo meu hoje, graças a Deus, mas a minha sorte foi, eu não sabia muito inglês, mas naquele assunto específico que ele conversou comigo, que eu me lembro até hoje, e muitas pessoas me conheceram no Brasil como o cara do Hackathon in Memory OLTP, no SQL Server, eu sabia muito bem, eu sabia ao ponto de conseguir deixar ele com várias dúvidas. Isso foi muito bom, porque no outro dia eu estava trabalhando num contrato extremamente importante para a empresa. Então foi assim que eu entrei numa empresa americana. Foi especificamente sabendo detalhes sobre aquela feature específica, nesse caso no SQL Server. Então a primeira dica é:
seja especialista, procurem enfocar. Eu sei que no Brasil a gente não pensa muito nisso, eu sei que existem várias ferramentas, existem várias coisas que a gente faz no nosso dia, tem várias cobranças, mas o seu tempinho de estudo, se você tem 1 hora, se você tem meia hora, pensa comigo o seguinte, eu falo para todo mundo que eu faço mentoring, para todo mundo que eu converso, nas palestras que eu vou, eu sempre tiro 5 minutos para falar da importância dos estudos. Eu só tô onde eu tô hoje, claro, primeiramente por Deus, mas segundamente pelos meus estudos. Então, constantemente horas, 1 hora por dia durante 8 horas, como uma religião. Imagina isso, 8 anos, né? Não 8 horas, mas imagina 8 anos, 1 hora por dia, consistentemente trabalhando aqui. Claro, tem dias que mais, tem dias que menos, mas sempre mantendo um average. Então imagina quais são os benefícios de você fazer isso. A sua mente, ela cresce, não especificamente porque você ingere 10 horas de conteúdo num dia, mas ela cresce, ela se vira um músculo, assim como na musculação, quando você exercita constantemente. Então a segunda ideia, a segunda dica para que você consiga se tornar um profissional diferenciado no mercado é estude, dê tempo para você mesmo, valorize quem você é e quem você quer ser. Eu tenho certeza que independentemente da área de tecnologia, a gente vai falar de Big Data nessa semana aqui, mas independente da área que você está, independentemente, se você focar no que você faz, você vai ser bom no que você faz, tá? E depois que eu tive essa oportunidade de entrar para essa empresa, acho que muitas coisas mudaram. Acho que a minha mente antes era muito orientada, cara, no Brasil funciona desse jeito e lá fora vai funcionar de um jeito completamente diferente, mas guess what? Não, é a mesma coisa, são os mesmos problemas, só que em inglês. Claro, muitas coisas por detrás, né, dos panos que a gente chama aqui de underneath the hood, eles mudam, né? A responsabilidade, a segurança, são coisas que são levadas bastante a sério aqui, mas no final das contas, se você se especializou e se você sabe o que você está fazendo, você vai ser reconhecido. Então, eu entrei como Senior Database Consultant e depois de 2 anos eu tive o privilégio de ser o primeiro brasileiro a administrar, a gerenciar um time técnico de SQL Server nessa empresa. Eu virei o Lead Database Consultant em SQL Server, então eu gerenciava um time com 5, 6 pessoas de vários lugares do mundo. Olha só que desafio legal. Para o cara que não sabia inglês direito e tive que aprender. Então por isso que eu falo, o estudo te traz esses benefícios, te traz essas oportunidades maravilhosas na vida. Tudo que eu consegui foi exatamente pelos estudos aqui na Terra. Claro, existe uma outra porção que a gente não sabe muito, independente da religião, mas é muito importante a gente se manter feliz, se manter focado, fazer o bem. Essas coisas são extremamente importantes. Então a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco dessa caminhada e mostrar para você que está assistindo que não é impossível, tá? Eu nunca soube nem declarar uma variável de programação. Claro, hoje eu lido com programação, hoje eu tenho que programar, mas eu não precisei disso. Então pense que independente do que você está hoje, você pode se tornar algo muito melhor. Você pode ser muito melhor do que você é. Então não compete com os outros, não olha para o currículo dos outros, não pensa nos outros. Pensa na sua melhor versão. Pensa em você sendo melhor do que você no outro dia. Pensa em você crescendo como pessoa. E isso sim vai fazer com que você veja o mundo e com que você se torne o melhor profissional. Não ache que o profissional bom é o profissional que é extremamente técnico. Não é esse profissional. Esse profissional, geralmente, ele não tem tanto sucesso na vida. Ele tem muito mais dificuldades do que sucesso. Você precisa ter uma combinação de tudo. Você precisa, claro, ser um bom técnico, mas você precisa ser uma boa pessoa, você precisa se comunicar, né? A gente tem o technical skills, mas a gente também procura pelos soft skills. Esses caras são extremamente importantes. Empresas grandes como Facebook, Apple, WhatsApp, Netflix, todas essas empresas, Microsoft, Amazon, enfim, eles têm uma filosofia. E essa filosofia tem que bater com seus soft skills. Você pode ser bom quanto for tecnicamente. Se você não tiver o soft skill necessário para aquela role, você não vai entrar na empresa. Porque, na verdade, a gente lida com pessoas. Então, a gente precisa entender quais são os problemas das pessoas para conseguir entrar no detalhe técnico. Porque, no final do dia, o que a gente quer fazer é... Nós, de tecnologia, só queremos simplificar a vida. Então, depois disso, eu comecei a trabalhar, comecei a amadurecer. E aí chegou um momento da minha vida que eu pensei o seguinte, cara... Eu cheguei num ponto que eu preciso fazer um switch. Eu preciso dar um switch aqui. Eu preciso ir para a área de Big Data, porque eu realmente notei que as empresas estavam olhando o dado, não só naquele silo no banco de dados relacional, mas que existia um aglomerado, um sistema nervoso central correndo,
que fazia parte o SQL Server e os bancos de dados relacionais também, mas a informação gerencial, a informação que parava lá na frente do CEO e do CDO, por exemplo, ela não vinha somente da SQL, ela vinha de diversas fontes. E aí fui eu sair daquele meu momento de glória, ou enfim, que eu estava muito bem confortável na minha área, e esse é o terceiro ponto, terceira dica: nunca se sinta confortável. No momento em que você se sentir confortável, pense que você está deixando de aprender. E quando você deixa de aprender, você lembra? Você deixa de ser melhor do que você. Então, se você deixa de correr atrás do seu eu, de ser melhor, que é uma coisa muito boa, você não aprende, você para no tempo, né? Então, esse foi o terceiro ponto. Quando eu me senti nessa zona de conforto, eu falei, cara, eu tenho que mudar. E aí eu fiz uma entrevista, e eu acho que vocês podem ver, já falar do mercado de trabalho também. Existem várias vagas muito loucas hoje no mercado que falam várias coisas, você tem que ter 300 skills. Eu me deparei com uma dessas lá dentro do time interno mesmo. E eu fiz essa entrevista, claro que eu não sabia nem perto de tudo, mas eu tive os soft skills necessários e eu tinha outras características, então eu fui aceito. E isso também é importante. Você não vai saber tudo, você não vai dominar tudo, esquece isso. Mas o mais importante, essa quarta dica, muito importante, essa eu já reprovei muitas pessoas em entrevistas por causa disso: a sinceridade. No Brasil, infelizmente, nós temos às vezes aquele sentimento de querer saber de tudo, né? Mas a gente não consegue saber de tudo. E quando você está numa entrevista com alguém especialista, ele vai te perguntar certas coisas. E ele vai saber quando você sabe e quando você não sabe. Porque para ele é super fácil. Para você talvez não. Então, nunca minta em entrevista. O que eu digo não mentir? Claro, ninguém quer mentir. Mas a ideia é, se alguém te perguntar alguma coisa, se você souber, você responde. Mas se você tiver aquela dúvida, não responda. Porque talvez aquela dúvida vai te tirar da prova. Porque você vai entrar num certo tipo de curva e num certo tipo de questionamento aonde você vai estar tendenciado a falar não, a não ser. Então você vai perder, você vai ser desqualificado por causa disso. Então é muito mais bonito você falar que não sabe, tá? Então fora do país o não sei não é tão ruim quanto nós brasileiros às vezes vemos o não sei como incompetência ou enfim, como burrice. Né? Infelizmente, nós brasileiros temos esse mindset, as empresas às vezes têm esses mindsets, mas aqui fora não. Aqui fora é visto muito bem. Cara, se você não sabe, você não sabe, mas eu sei que se eu te perguntar sobre alguma outra coisa, você vai saber. Na verdade, você ganha até mais credibilidade em fazer isso. É engraçado, né? Mas eu não vou entrar tanto nesse assunto, senão a gente passa muito do tempo. E durante toda essa minha caminhada, eu aprendi muitas coisas, né? A gente vai falar nos próximos vídeos sobre várias coisas legais, como mercado, como Q&A. Eu vou responder algumas perguntas constantes que as pessoas têm aqui, que em apresentações minhas, ou em vídeos meus que eu gravo, ou nas minhas mentorias, ou nas minhas consultorias, eu passo perguntas do dia referentes à engenharia de dados. Eu vou responder elas para vocês, tá? Mas tenha em mente essas 4 dicas que eu falei para vocês, né? E essas 4 dicas vão ser pedaços, vão ser lápides do que você vai se tornar. Você está se moldando o melhor profissional. E entenda que antes de qualquer coisa, o que é mais importante de tudo não é o técnico, é o seu mindset. Então quando você muda o seu mindset, você muda a percepção do mundo ao seu redor. Você muda em como você faz as coisas, em como você executa elas. Não é só achar que porque você recebe um dado de uma forma e você vai processar ele naquele momento, naquela ferramenta que você está, que ela é a melhor maneira. Talvez se você tem um mindset orientado à solução e não à ferramenta, você vai ver que aquele tipo de processo que você está fazendo, ele não é um bom fit para a ferramenta que você tem. Então você vai pensar em remodelar, você vai pensar em alternativas para usar aquilo. Ou seja, o profissional, ele tem que ser, claro, um cinturão de utilidades, mas lembra lá que eu falei da especialização, se especialize. Mas sempre tenha na mente que problemas existem várias formas de resolver. Não é só porque, por exemplo, que eu recebo e eu trabalho com um certo tipo de dado na minha empresa, com aquela minha ferramenta, que ela é a melhor forma de fazer aquilo, tá? Então pense nisso, nessas dicas que eu dei para vocês. Acompanhe o canal, tá? Acompanhe a engenharia de dados, a gente vai estar divulgando várias coisas legais aqui. Eu estou muito animado para falar para os próximos tópicos para vocês, tá? Eu espero que vocês estejam gostado do conteúdo. É um conteúdo que eu realmente venho aqui para vocês. Eu fiz uma grande caminhada para chegar aqui, para gravar nesse lugar lindo que é São Francisco, esse parque
O Golden Gate Park, ele é lindo, tá? Então eu tô aqui diretamente gravando para vocês. Eu espero que vocês se sintam acolhidos e que tenham gostado do conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí aguardem o próximo vídeo e até mais. Valeu, pessoal!